Abacuque capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra de Deus: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E como nós vimos até aqui, o Abacuque aqui está se referindo aos caldeus, os babilônios, que iriam invadir a Jerusalém, destruir e levar cativo praticamente todos o povo de Deus para a Babilônia. E ele entende isso como um juízo de Deus. Então nós vimos 3 sermões a respeito do que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar sobre o juízo de Deus. Mas ele também diz que isso é disciplina de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo. Então agora nós estamos analisando o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito deste método de criação de filhos de Deus, que é a disciplina dos seus filhos. Então nós vimos ali na última pregação a disciplina de Deus na sua forma mais básica, que eu chamei de formativa. É a disciplina pela qual Deus está criando seus filhos, formando seus filhos, desenvolvendo o seu caráter, suas habilidades, preparando eles para o propósito que Deus tem em mente lá na frente, né? Principalmente herdar a glória, estar com Ele na glória. Então essa disciplina ela é positiva, ela não vem como resultado de um pecado específico que você cometeu. Ela vem pelo fato de que você ainda não é aquilo que você deveria ser. Então Deus nos forma através das várias circunstâncias na vida, onde Ele está disciplinando, treinando, formando os seus filhos. Eu chamei isso de disciplina formativa. Hoje nós veremos então uma segunda disciplina que nós vemos na Bíblia, que é especificamente essa disciplina que Deus está aplicando aos povos de Israel aqui, que é a disciplina corretiva. Quando Deus nos disciplina, nos corrige por meio de circunstâncias, aflições, visando corrigir um ou mais pecados específicos na vida dos seus filhos. Como bom pai que Ele é, Ele corrige os seus filhos. E sobre esse tema da disciplina corretiva, nós temos que então pregar em Hebreus capítulo 12. Vamos abrir então Hebreus capítulo 12, verso 4 até o 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, dizendo, e ele vai citar provérbios aqui: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita ou surra a todo filho a quem lhe recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de quem todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais submisso ao Pai espiritual ou ao Pai dos Espíritos, e para então vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes pareciam. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar agora, meus irmãos, rogando o auxílio do Espírito Santo nesta manhã. Ó Senhor Deus Pai, Pai Santo, nós rogamos a Ti, Pai, que Tu possa nos dar o auxílio do Teu Espírito Santo, tanto em mim aqui, enquanto tento expressar o que a Tua palavra tem a nos dizer,
quanto a cada irmão, cada filho e filha teu, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Ajuda-os pela graça e iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam compreender, Pai, a Tua palavra. Nós possamos compreender que Tu nos adotou também por meio da cruz do Teu Filho Jesus Cristo e nos fizeste Teus filhos, nos fizeste ser participantes da Tua família e também nos fizeste ser participantes da Tua própria natureza, Pai. Isso é tão glorioso, Senhor, e isso, Pai, deve iluminar, Senhor, o modo como o Senhor lida conosco enquanto caminhamos neste mundo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a perceber isso e guia-nos, orienta-nos, auxilia-nos pelo Teu Espírito Santo, nós te pedimos, Pai. Amém. Então, meus irmãos, nós veremos então hoje o que é essa disciplina corretiva de Deus. E eu vou, o meu esboço aqui, ele está, deixa eu colocar o cronômetro aqui para mim não perder o tempo. O meu esboço aqui, para aqueles que vão tomar nota ou aqueles que vão acompanhar na sua mente, ele vai estar estruturado de maneira simples, pelo menos eu entendo aqui, ficou simples assim, através de 6 perguntas. Então eu vou levantar 6 perguntas com vocês e vou levantar as respostas na palavra de Deus para elas. E eu acho que essas 6 perguntas vão elucidar todo o tema para nós nesta manhã, tudo aquilo que nos é necessário. A primeira pergunta que nós temos que fazer então a respeito dessa disciplina corretiva de Deus é quando que ela se torna necessária? Boa pergunta. Quando que é essa disciplina corretiva que Deus trata para com os seus filhos, quando que ela se torna necessária? E a resposta é básica, meus irmãos. Só existe uma circunstância em que a disciplina corretiva se faz necessária. Isso é interessantíssimo. Uma circunstância somente em que ela se faz necessária. E a resposta é quando? Quando a disciplina formativa e a disciplina verbal, a instrução verbal de Deus não for suficiente para afastar cada um de nós dos nossos pecados. Quando nós nos tornamos negligentes para com a disciplina verbal de Deus, para com a sua instrução positiva na sua palavra, quando nós negligenciamos a sua palavra e passamos a viver em pecado, apesar da instrução positiva da sua palavra, se tornará necessário que Deus nos discipline corretivamente através da sua soberana administração das circunstâncias da vida de cada um de seus filhos. Isso é interessantíssimo, não é verdade? Porque isso não é muito diferente, meus irmãos, para como que os pais criam seus filhos. Todos nós sabemos, se somos pais que tentam ser pais bíblicos, todos nós sabemos, e até aqueles que não têm essa intenção, né, como a minha mãe, por exemplo, e a mãe de muitos de vós e de vocês, não tinha intenção necessariamente de ser bíblico, mas entendiam que os filhos precisavam também ser corrigidos fisicamente, com a vara, com a pomada, e no meu caso, com tudo que tinha pela frente, né? Minha mãe usava tudo que ela tinha pela frente para me atacar quando ela precisava me corrigir. Mas ela só precisava me corrigir quando? Ela só precisava me corrigir, fisicamente quando? Quando ela falava e eu não obedecia. Então é a mesma coisa com o tratamento de Deus para com os seus filhos. Os pais precisam corrigir fisicamente seus filhos somente quando a sua instrução por meio de palavras não for suficiente para nos impedir de desobedecer a eles. Da mesma forma, meus irmãos, a disciplina corretiva de Deus que Deus aplica na vida dos seus filhos só é necessário e só acontece quando nós falhamos em ouvir a palavra de Deus, a instrução positiva de Deus. E para provar isso para vocês, nós vamos voltar agora rapidamente para o livro de Abacuque. O livro de Abacuque basicamente é Deus, o profeta se queixando diante de Deus devido à impiedade do povo de Deus, dos israelitas. E a resposta de Deus é: eu já falei com eles, agora eu vou discipliná-los através do castigo da vara do meu servo Nabucodonosor, através da Babilônia. E olha só o que Deus dizia muitas vezes pelo profeta Jeremias,
que viveu no tempo da invasão, no tempo anterior e durante a invasão dos babilônios. Olha só o que Deus disse através do profeta Jeremias. E preste atenção quantas vezes, só nesses textos aqui, eu só peguei 2 textos de vários textos que o profeta Jeremias menciona. Preste atenção quantas vezes Deus diz: mas eles não me escutastes, mas eles não me ouvistes, mas eles não deram ouvidos à minha palavra. Observa a ênfase que Deus dá a isto. Jeremias capítulo 11, versículos 6 ao 8, diz assim: e disse-me o Senhor, o profeta Jeremias, disse: apregoa todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti os vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito de seu coração maligno. Por isso, trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprisse, porém não cumpriram. Então esse primeiro texto diz claramente: eu disse certas coisas a eles e eles não cumpriram. Eu insisti com ele, enviando os profetas, ele diz madrugando, quer dizer, desde muito cedo, priorizando, falando com eles, mas eles não ouviram, e por isso o castigo da aliança estava vindo sobre ele. Jeremias 25 também tem um texto muito interessante sobre isso, que comprova o nosso ponto, de que Deus só precisa agir corretivamente na vida dos seus filhos quando estes deixam de ouvir a sua palavra. Jeremias 25, do 3 a 11, diz assim a palavra de Deus: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos. Isso só falando no ministério de Jeremias. Mas vós não escutastes. 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, para sempre, e não andeis após outros deuses para os servires, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétua desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som da moz e a luz do candeeiro, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Meus irmãos, eu espero que isso somente esteja claro e confirme o ponto que eu disse para vocês. A disciplina corretiva de Deus só é necessária para com os seus filhos quando estes deixam de submeter a palavra positiva, a instrução positiva de Deus que vem a vocês. Como? Principalmente através do quê? Da pregação, meus irmãos. Quando uma igreja, quando um filho e uma filha de Deus
não dá ouvidos à palavra de Deus, que lhes vem corrigindo, lhes vem exortando, a pregação a cada domingo aqui vem Deus nos orienta, nos ilumina para entendermos tanto interpretar a palavra de Deus, o que ela realmente diz, quanto para interpretar e entender a situação do povo que está nos ouvindo. Então a palavra de Deus vem confrontar as nossas circunstâncias, os nossos desvios, os nossos afastamentos de Deus e a nossa falta de crescimento. E a palavra de Deus vem nos exortando positivamente através da pregação primariamente. Mas quando um filho ou uma filha de Deus se torna negligente para com a palavra de Deus e não reforma a sua vida e não muda seus caminhos em relação à palavra pregada, Deus terá que usar a sua disciplina corretiva. E o que estranha até, pode talvez estranhar um pouco vocês, eu já mencionei um pouco de qual é os meios que Deus costuma usar na vida dos seus filhos para alertá-los, para chacoalhá-los, para ouvir a Deus. Eu usei alguns exemplos, e tem um exemplo que eu vou citar agora que é fortíssimo, e nós lemos ele cada domingo antes da ceia. Esse exemplo mostra para nós que Deus pode usar até mesmo doenças, meus irmãos, para ser uma disciplina corretiva na vida dos seus filhos. E pode usar até mesmo um tipo de fraqueza para ser usado como uma forma de disciplina na vida dos seus filhos. E espantem vocês, Deus pode usar até mesmo a morte para uma forma de disciplina na vida dos seus filhos. Aonde nós vamos encontrar isso? Tem base bíblica para isso, Diego? Tem, nós lemos ela cada domingo. O apóstolo Paulo instruindo a igreja de Coríntios a respeito da ceia do Senhor, porque aqueles irmãos estavam vivendo no pecado e estavam mesmo assim participando regularmente da ceia do Senhor. Então ele quer exortar esses irmãos por causa desse problema. E olha só o que o apóstolo Paulo fala para eles em 1 Coríntios 11, 29 e 30. Diz ele: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Vários que Deus disciplinou até o ponto de morrerem. Espantem o que nós tivemos que nos espantarmos, irmãos, mas este é o ensino bíblico. Em consequência, o apóstolo Paulo está dizendo, de vocês viverem no pecado, então não discernir o corpo de Cristo, quererem participar regularmente da ceia do Senhor, vocês estão comendo condenação, vocês estão tocando em condenação, porque vocês não estão percebendo. E ele diz, por esta razão, Deus está disciplinando vocês. E aí há muitos fracos e muitos doentes, e ele diz, e há muitos que já dormem. É um sinônimo muito comum no Novo Testamento para falar daqueles que morreram. Né? 1 Tessalonicenses vai dizer a respeito da ressurreição, ele fala, não, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito daqueles que dormem. E aí ele vai falar da ressurreição. Então, que dorme não é dormir mesmo, é morrer. Então o termo aqui se refere a morrer. E Paulo está dizendo, em consequência do vosso pecado, da perseverança de vocês no pecado, e dessa falta de discernimento, e depois viver no pecado, e achar que era tudo bem, e participar da ceia do Senhor, como se estivesse tudo bem, em consequência disso, vocês não estão percebendo, olha ao redor de vocês, veja o que está acontecendo, Deus está disciplinando vocês, para que vocês se arrependam, mas vocês não estão percebendo. Observam isso, como isso é importante, meus irmãos. Não podemos, meus irmãos, negligenciar a palavra de Deus. E negligenciamos ela quando deixamos de ouvir a pregação e de aplicar a pregação em nossas vidas, quando não temos zelo com a pregação, a ponto de anotarmos, tomarmos nota, de gravarmos e de sairmos daqui, refletirmos nela e aplicar na nossa vida. Nós muitas vezes nos tornamos, que nem o Tiago na sua carta repreende ali, dizendo que nós não devemos ser ouvintes esquecidos da palavra de Deus. Não devemos ser ouvintes que não aplicam a palavra de Deus. Ele diz que é como se alguém se visse no espelho, virasse as costas e depois esquecesse de como que ele é. Quando nós estamos aqui, meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, ou quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós vemos nós como nós realmente somos. Nós vemos as nossas falhas, nós vemos os nossos pecados.
Mas se nós ouvimos por um ouvido e sair no outro, viramos nas nossas costas, vemos a nossa vida e esquecemos aqueles pecados que Deus nos mostrou quando a palavra foi pregada. Esquecemos aquelas coisas que nós negligenciávamos quando lemos a palavra de manhã, ou quando lemos à noite, quando ouvimos uma pregação, vimos, nos escandalizamos, sentimos aquele impacto, vimos que tínhamos que mudar alguma coisa, mas saímos, e é como se nós esquecêssemos como nós realmente éramos. E quem esquece como realmente é, não faz nada para mudar. Se eu olhei no espelho e vi que o meu cabelo não está legal, e eu esqueci e saí, eu vou ficar andando aí passando vergonha, com o cabelo bagunçado, estranho. Por quê? Porque eu esqueci que eu estava com o cabelo bagunçado. E se eu esqueci, eu não vou corrigir. Ó, meus irmãos, que vocês possam compreender como é importante realmente ser zeloso para com a palavra de Deus, quando ela nos vem positivamente, pela instrução, pela correção, pelo aconselhamento. Quando Deus usa, a palavra de Deus diz nas epístolas do Novo Testamento, né? Nós devemos aconselhar e exortar uns aos outros. Quantas vezes alguém não chegou a você e não te orientou a respeito de um comportamento errado seu? Isso é muito comum. Talvez hoje não é tão comum esse aconselhamento mútuo, mas é muito comum na vida dos filhos para com os pais. Quantas vezes os pais, né, aqueles que são, ou os pais ou aqueles que são mais chegados, estão nos orientando, nos corrigindo. Olha, esse comportamento seu está em desacordo com um cristão. Está em desacordo com a sua filiação. Um filho de Deus, uma filha de Deus não age assim, não anda assim, não se alimenta disso. Mas nós nos tornamos negligentes. Então a palavra de Deus vem a nós de diversas formas positivas, ensinando, exortando. E Deus é muito paciente desse respeito. A correção de Deus usar uma doença, um acidente, um fracasso, uma perca financeira, não é a primeira coisa que Deus faz, porque Deus nos ama. Ele não quer fazer o nosso mal. Os pais sabem muito bem disso, o como é difícil corrigir fisicamente seus filhos. É a última coisa que nós queremos fazer, porque dói em nós quando vamos corrigir nossos filhos, e não queremos fazer isso. Não queremos. É a última coisa que Deus vai usar, é a sua correção, esse tipo de correção em nossas vidas. Ele está como um pai, exortando a cada um de nós pela sua palavra, e devemos dar ouvidos, meus irmãos, devemos dar ouvidos. Essa pregação eu usei muito material do Dr. Martin Lloyd Jones, numa de suas pregações. Mais à frente eu vou usar um pouco mais do material dele, e ele diz o seguinte: tudo que eu vou ler aqui foi o que ele disse em 1950, na Inglaterra, 70 anos atrás aproximadamente, na Inglaterra. Olha o que ele disse, para resumir esse ponto aqui. Pais terrenos que são dignos desse nome, e ele faz um parênteses, e estamos vivendo em dias de tanta frouxidão que mal podemos usar este argumento da forma como o autor aos Hebreus usou, mas pais dignos desse nome fazem isso. Eles corrigem os seus filhos para o seu próprio bem. Se a criança não está se comportando de maneira apropriada como resultado de instrução positiva, então a correção deve ser aplicada. A disciplina deve ser exercida. É doloroso, mas necessária. E um bom pai não negligencia isso. E este homem, o autor aos Hebreus, diz que Deus é assim, e infinitamente mais. Se, portanto, não somos obedientes às lições e instruções positivas da palavra de Deus, não devemos nos surpreender se outras coisas começarem a nos acontecer. Meus irmãos, que essa pergunta fique clara. Quando que é necessário a correção de Deus através das circunstâncias da nossa vida? Quando nós negligenciamos a palavra de Deus. E quando fizemos isso, como Lloyd Jones disse, não nos espantemos se coisas estranhas começarem a nos acontecer. E quando acontecer, meus irmãos, dá ouvidos, vai buscar a Deus, vai orar, vai examinar a sua vida e vai ver aonde você tem se desviado. E como o autor de Hebreus diz ali, o que está com as mãos descaídas, com os joelhos fracos, torne a levantar as mãos, torne a se fixar em seus joelhos, para que o que é manco não se desvie e façam caminhos retos para os vossos pés.
Quando a disciplina do Senhor de Deus vem a nós, nós temos que examinar nossas vidas e fazer caminhos retos para os nossos pés. Este é o objetivo final da disciplina do Senhor, meus irmãos. A segunda pergunta que nós temos é: qual é o propósito dessa correção? O propósito da correção está no versículo 10, onde ele diz: pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam, nossos pais, como melhor lhes parecia, mas este, o nosso Pai Celestial, para o nosso aproveitamento o faz, para sermos participantes da sua santidade. Este é o propósito final da correção, para sermos participantes da santidade de Deus. A primeira coisa que nós devemos notar aqui, meus irmãos, é a glória disso. Porque o que nós somos, meus irmãos? Nós somos pecadores terríveis. Nós temos desejos corrompidos. Nós desejamos coisas que são más. Nós fazemos coisas que são más. Para falar a verdade, meus irmãos, para ser um pouco mais franco, quase que tudo aquilo que Deus gosta, nós não gostamos. E quase tudo aquilo que Deus não gosta, é disso que nós gostamos. Nós somos assim, meus irmãos, nós somos antagônicos a Deus. Nós somos antagônicos à santidade. Nós somos antagônicos àquilo que é puro. E nós nos afeiçoamos, meus irmãos, daquelas coisas que são malignas, impuras e erradas em si. Nós temos prazer naquilo que é errado. Como que nós somos? Nós somos pecadores, caídos em miséria. Mas esse homem está nos dizendo que fomos adotados pela cruz de Cristo. Aqueles que creem em Cristo foram adotados pela cruz de Cristo. E o apóstolo Pedro diz que ao fazer isso, Deus nos transmite a sua própria natureza. A adoção, a filiação, quando Deus nos adota, Ele nos transmite a sua própria natureza. Isso significa, de acordo com o autor aos Hebreus, que agora nós que somos pecadores, avessos a Deus, podemos ser participantes da santidade, não de um homem santo, não de uma mulher santa que viveu nessa terra, mas a santidade que é de Deus, meus irmãos. Não existe ser mais santo que o próprio Deus, e Ele está dizendo que é possível para filhos e filhas de Deus serem participantes desta santidade, meus irmãos. É possível isso, aqueles que têm em si a natureza de Deus, porque por onde? Por meio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo não cessa de dizer com tanta frequência que o poder que habita em nós, operando a nossa santificação, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo do túmulo. É este poder, ele enfatiza, que habita em cada cristão, em cada crente. Então isso torna possível que pecadores como nós passemos cada vez mais a odiar o pecado e passemos cada vez mais a amar a Deus e nos querer ser parecidos com Deus e querer nos aproximar de Deus, porque nós somos atraídos por Deus para sermos participantes de sua santidade. E quando nós falhamos nisso, e quando nós falhamos nesse desejo, e quando nós erramos porque temos essa dura cerviz, esse duro coração, e quando nós falhamos em nos submeter à palavra de Deus positiva, esse homem está dizendo: Deus não vai desistir de nós, então Ele vai usar essa correção. E glória a Deus por isso, meus irmãos, porque todas as vezes que eu quis desobedecer a minha mãe, que a minha vontade era avesso à da minha mãe, ela me corrigiu fisicamente, e adivinha? Eu fui lá e fiz e obedeci o que ela queria. Então, esse homem está dizendo que nós deveríamos ser atraídos voluntariamente para a santidade. Mas mesmo quando nós falharmos nisso, Deus vai nos corrigir e então nós seremos participantes da sua santidade. É Ele que se torna o responsável último da nossa santidade. Esse homem está dizendo que Ele irá santificar os seus filhos de qualquer jeito. De qualquer jeito, Ele vai nos levar à santidade, ou por meio da palavra de Deus, ou por meio da nossa voluntariedade, que o Espírito Santo opera em nós. Então nós voluntariamente nos consagramos a Deus, mas quando nós falharmos nisso e formos em direção ao pecado, insistimos no pecado, esse homem está dizendo que Deus irá nos levar e nos corrigir e nos chacoalhar e nos trazer para então sermos participantes da sua santidade. Isso é glorioso, meus irmãos. É glorioso os propósitos de Deus para com os seus filhos. E às vezes nós nos encontramos tão entristecidos, desanimados e acomodados na nossa vida cristã, porque deixamos de perceber essas coisas gloriosas que está disponível a nós. E que é verdade a respeito de nós. De que Deus
nos tomou como seus filhos e nos levará para perto dele. Nas Escrituras do Novo Testamento, nós vemos que o Pai nos amou com um amor eterno. E diz também que porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus. E Efésios diz que Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Veja, meus irmãos, tão certo quanto é a nossa eleição para a nossa salvação, tão certo é a finalidade, meus irmãos, dessa eleição. Assim como é certo que nós somos eleitos e somos salvos em Cristo Jesus, é certo também que somos eleitos para a santidade e para sermos irrepreensíveis. Então a santidade e a irrepreensibilidade será desenvolvida em nós, meus irmãos, tão certo quanto é a nossa eleição. E o fato, esse é um ponto importante, meus irmãos. O fato de nós não compreendermos isso é que muitas vezes nos leva a tropeçar. Em nosso pecado e insensatez, muitas vezes podemos entender mal o modo como Deus nos trata. Como crianças insensatas, achamos que o nosso Pai Celestial não está sendo amoroso conosco e sentimos pena de nós mesmos quando nos encontrarmos nessa situação de aflição, achando que Ele está nos tratando mal ou que está sendo injusto com a gente. Não é verdade? Isso vai acontecer se você não entender a disciplina corretiva de Deus. Se você não entender o propósito que Deus tem para a sua vida de santificar você. E se você não entender que Deus usa as aflições na sua vida para isso, você vai entender e achar que Deus não está te tratando bem. Você vai achar em sua insensatez que Deus não te ama, que Deus não cuida de você. Porque se Ele cuidasse de você, você não passaria por isso, você vai começar a pensar. Deus me ama, por que isso está acontecendo na minha vida? Mas, meus irmãos, é o contrário, é porque Deus te ama que isso está acontecendo na sua vida. Esse é o ponto que o autor está dizendo. Deus disciplina aquele que ama, e não o contrário. Acima de tudo, meus irmãos, Deus tem um propósito e um objetivo final para com os seus filhos, e é que eles passem a eternidade com Ele na glória. Logo, meus irmãos, muito do que acontece conosco neste mundo deve ser entendido e explicado à luz deste fato. De que nós estamos sendo preparados para estar com Ele eternamente na glória. Muitos estão vivendo para viver aqui para sempre. Por isso não entendem como muitas coisas que lhes deixam felizes lhes são tiradas. E às vezes as coisas que ele você entende como algo, não, se eu tiver isso eu sou feliz. Aí você fala, isso é tirado de você. E você não entende o tratamento de Deus, porque você não está percebendo que as coisas que acontecem na sua vida, acontecem à luz do fato de que você está sendo preparado não para essa vida, mas para outra vida, para passar a eternidade com Deus. Meus irmãos, que nós possamos entender isso, meus irmãos, para que nós possamos se deixar moldar por Deus e amarmos mais a Deus do que as coisas deste mundo. A terceira pergunta é: a quem Deus corrige? Basicamente eu já falei isso aqui, mas quem são aqueles que Deus corrige? São aquele que Ele ama, e não o contrário. Foi o que eu acabei de dizer aqui, basicamente eu respondi essa segunda pergunta. Como é comum, meus irmãos, quando passamos por dificuldade na vida, pensarmos da seguinte maneira: será que Deus realmente me ama? Será que Ele realmente está olhando para nós? Será que somos mesmo seus filhos? Mas o grande fato, meus irmãos, é que se não conhecemos nada desse processo, aí então é que não somos seus filhos legítimos e não pertencemos a Deus, pois o Senhor corrige aqueles que Ele ama e não o contrário. Mas nós, em nossa insensatez, em nossa distância de Deus, em nosso desconhecimento de Deus, quando passamos por aflição, pensamos que Deus não nos ama porque estamos passando por aflição. Quando é, na verdade, justamente o contrário. É porque Deus nos ama que Ele nos corrige. É bem possível que quando Ele fala ali, se vocês não estão passando pela disciplina da qual todos os filhos são participantes, então é possível que vocês sejam bastardos e não filhos. Então, é bem possível, né? Eu não digo que mas é bem possível que o autor aqui
está se referindo à situação da cultura ali em Roma, onde o autor diz, possivelmente está se referindo a onde muitos nobres romanos que tinham filhos bastardos, isto é, filhos de esposa que não era legítima esposa, mas tinham esses filhos fora do casamento. Ele diz que esses filhos eram sustentados financeiramente, certo? Mas eles eram deixados praticamente sem educação, sem disciplina. Por outro lado, o filho da esposa legítima, aquele a que levaria o nome da família e herdaria a riqueza do pai, este era submetido a um duro regime de treinamento, que era comparável à escravidão. Esses pais romanos, com os filhos legítimos deixavam largado, apenas sustentava ele, mas os filhos ilegítimos, né? Mas com os filhos legítimos, eles cuidavam muito bem deles e tratavam de educá-los, contratavam pedagogos para educá-los, para treiná-los. Por quê? Porque ele vai levar o nome da família, ele vai levar a herança da família, tudo vai ter que continuar através desse. Então, esse aqui é meu filho, principalmente, filho da esposa legítima, meu filho legítimo, esse é o filho que eu recebo ele como meu filho, esse eu vou ser duro com ele, esse eu vou treinar ele. Então aí está o ponto. Se você não conhece esse processo de disciplina, é porque talvez você não seja filho e filha dele. Mas se você está conhecendo esse processo muito bem, se isso é comum a você, então isso significa, isso te comprova, isso te assegura da sua filiação. Isso aumenta a sua certeza da sua salvação. Não o contrário. E quão glorioso é, meus irmãos. Eu espero um dia poder, em breve, tratar mais especificamente isso, meus irmãos, com você. O valor de nós termos certeza da nossa salvação. Quão importante isso é para a alegria e para a felicidade do filho e da filha de Deus. Pois bem, as aflições da nossa vida confirmam a nossa filiação e aumentam a nossa segurança de que nós somos filhos e que nós passaremos a eternidade com Ele nos céus e que nós somos seguros em Cristo e temos certeza da nossa salvação. E tem uma frase anônima que diz o seguinte: às vezes, quando maior for o peso da mão de Deus, maior é o peso do seu amor. E lembre-se, quem foi o filho que Deus mais amou e que mais a sua mão pesou sobre ele? Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, quando nós passamos por aflições terríveis, os homens, vamos falar de maneira mais direta, os homens na história da igreja que mais passaram por aflições terríveis, meus irmãos, foram aqueles que Deus mais amou, e foi esses que mais experimentaram o amor de Deus. Assim como é o peso da mão de Deus, isso pode estar significando, meus irmãos, que tão grande é o peso do amor de Deus por você. A quinta pergunta: exatamente, confirmar se eu não perdi aqui. Meus irmãos, aqui está a quinta. Então a quarta é a quinta. Por que Deus te corrige? Falando mais especificamente, meus irmãos. Por que Deus te corrige? O motivo é que, por sermos pecadores, há várias imperfeições em nós que precisam ser corrigidas. Principalmente, há certos perigos que defrontam a todos nós na vida cristã, contra os quais precisamos ser protegidos. E quais são eles? Quais são esses perigos? E a lista aqui poderia ser muito grande, poderia ser infinita, meus irmãos. Eu vou citar apenas 3 para dar exemplos para você de quais são os perigos que é comum a um filho e uma filha de Deus, que eles precisam ser corrigidos para ser protegidos desses perigos. O primeiro deles que eu vou citar é o perigo do orgulho espiritual e da autoconfiança. Os 3 perigos que eu vou citar, meus irmãos, ou os 3 pecados que eu vou citar, são pecados que é específico daqueles que são filhos de Deus. Não é pecados gerais que todos os homens podem cometer, mas pecados que vão tentar, que vão se apegar e vão se fazer presente, principalmente na vida daqueles que são filhos e filhas de Deus. O primeiro deles é o orgulho espiritual e a autoconfiança. Deus costuma dar certas bênçãos e certos dons aos homens.
E o perigo é que passemos a confiar em nós mesmos e nesses dons, passando a sentir, de certa forma, que não precisamos mais de Deus. A própria doutrina da eleição pode acabar levando a isso. Essas bênçãos espirituais que nós recebemos como filhas e filhas de Deus, às vezes nós podemos usufruir ela de tal maneira que ficamos satisfeitos conosco mesmos. E passamos a depender menos de Deus e passamos a entrar nessa autoconfiança. Isso pode acontecer, por exemplo, com pessoas que já estão há 10 anos servindo a Deus, 15 anos servindo a Deus, já tem muita experiência com Deus, já recebeu muito dom de Deus, já cresceu muito em Deus. Essas pessoas, por ter recebido essas bênçãos espirituais, podem entrar e cair no pecado do orgulho espiritual e da autoconfiança. Orgulho e autoconfiança são um perigo constante para todos os filhos de Deus. Não são pecados da carne em si, são perigos espirituais e são, portanto, ainda mais perigosos e sutis. Satanás, meus irmãos, tem conseguido derrubar muitos homens e muitas mulheres nessa área. Se não derrubar, eles conseguem os frear em sua comunhão com Deus e os frear em seu crescimento. E muitas vezes, homens e mulheres experientes em Deus, que têm tempo com Deus, que receberam dons de Deus, muitas vezes esses homens podem cair em pecado e causar um grande escândalo, e todos não vão conseguir entender, dizendo: esta pessoa caiu nesse pecado? Como essa pessoa que tinha tanta experiência com Deus caiu nesse pecado? É simples, meus irmãos, elas deixaram de confiar em Deus e elas caíram no orgulho espiritual, achando que agora elas já tinham tudo o que precisavam para caminhar a vida cristã e passaram a andar sem vigilância, desprotegidas e despercebidas em seu caminho. Assim que esse orgulho e essa confiança, essa autoconfiança começar a surgir, o Pai, nosso Pai, tratará de nos corrigir para nos livrar desse perigo mortal. Segundo perigo que pode vir a ser necessário sermos corrigidos, o perigo sempre constante, meus irmãos, para cada filho e filha de Deus, o perigo de sermos atraídos pelo mundo, pelo seu modo de viver a vida, pela sua perspectiva da vida e, principalmente, pelo seu modo de obter prazer. E isso vem a nós grandemente e fortemente, meus irmãos. Temos que viver nesse mundo e não fora dele. Se nós pudéssemos sair do mundo, não é verdade? Se nós pudéssemos entrar num mosteiro sem televisão, sem Netflix, sem séries, sem vários atrativos e vários contatos com o modo de viver deste mundo que nos contamina muitas vezes, nos atrai muitas vezes e nos sem querer, querendo sutilmente se infiltra em nós e apodrece a nossa vida espiritual. Se nós pudéssemos, irmãos, e todas essas coisas, toda essa perspectiva de vida, modo de viver a vida e modo de obter prazer, vem a nós com tanta frequência, meus irmãos, por exemplo, através dos filmes, das séries que nós assistimos. Na verdade, a cultura toda nossa está envolvida e servindo a vários ídolos. O ídolo do sexo, o ídolo da independência, das relações descompromissadas, o ídolo da riqueza, né, da ostentação, de ter tal coisa, e de ter isso, ter aquilo, e da independência. Tudo isso vem a nós pintado num quadro muito bonito para nós, através de filmes e de séries, por exemplo. É tudo pintado com uma beleza tão grande que você diz: que coisa linda, isso que é vida. Tu começa a entrar nesse caminho e você começa a sentir falta daquilo. E você começa a ser atraído pelo mundo e pelo mundanismo. Um ponto enfatizado muitas vezes nas Escrituras é que estas coisas são muito sutis. A pessoa não decide deliberadamente que vai voltar ao mundo, é algo que acontece quase imperceptivelmente. O mundo e suas atrações estão sempre presentes e a pessoa cai nelas quase sem saber. Ela então precisará ser corrigida para que não passe a amar mais as coisas deste mundo do que amar a Deus e os seus tesouros preciosos e a vida que Deus pretende para os seus filhos, que, meus irmãos, é radicalmente oposta à maneira como nós vemos nas nossas séries, nossos filmes. Nós gostamos tantos e não ficamos sem eles semanalmente, não é verdade? A vida que Deus tem para nós, meus irmãos, é muito diferente daquilo. E o ponto é que
nós estamos vendo exemplos dessas vidas? Porque é o seguinte, meus irmãos, aquilo que nós achamos belo, nós somos atraídos para aquilo. O grande ponto, talvez, dos filmes da série que nós assistimos e do modo como nós vemos a vida, é que não são ali o modo como Deus pretende para os seus filhos. Nós não temos grandes séries, não temos grandes filmes que mostram a beleza da vida cristã. Não é verdade? Nós queremos conhecer homens e mulheres e enxergar essa beleza do que é viver a vida cristã, nós teremos que ir para os livros e não para os filmes. Nós teremos que conhecer os puritanos, os homens, os pais de famílias puritanos, os filhos e filhas dos pais e mães puritanos. Nós teremos que conhecer a história das grandes mulheres puritanas para então enxergarmos e ver como que é a beleza da vida cristã. Mas todos os quadros que são pintados para nós, vêm a nós através, nos mostrando como belas, não uma vida bela em Deus, mas uma vida bela em si mesma e no mundo. Nós precisamos atentar a isso, meus irmãos. E aí está o perigo do mundanismo. E o terceiro perigo, que também é um perigo que se aplica especialmente para cristãos, para filhos de Deus, principalmente aqueles que já estão há um certo tempo, é o perigo de nos acomodar. Esse, meus irmãos, é muito forte para nós. Às vezes ficamos satisfeitos demais com a nossa condição espiritual e com a nossa condição, digamos assim, material na vida. Acomodamos-nos e assim paramos de crescer. O problema é que assim estaremos cada vez mais suscetíveis ao pecado e mais suscetíveis ao mundanismo. Quando nos acomodamos porque estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual por um lado, ou satisfeitos com a nossa vida material por outro. Resumindo, o perigo de nos acomodar, isso é muito importante, meus irmãos, é o perigo de esquecermos de Deus e não buscá-lo mais. E não buscá-lo mais, ter comunhão verdadeira com Ele. Quantos de nós, meus irmãos, já há muito deixou de ter verdadeira comunhão com Deus em oração? Quantos de nós podem se lembrar de tempos atrás em que desfrutava de comunhão com Deus em oração, e não só em oração, mas em suas vidas? Mas hoje não podem dizer mais que estão crescendo nessa comunhão com Deus, em oração, não podem dizer mais que estão crescendo no conhecimento de Deus e que a vida em Deus está cada vez mais instigante e atrativas, e queremos buscar mais, queremos entender mais, queremos compartilhar com outros cristãos a respeito dessas coisas. Não estamos mais vivendo esse impulso para as coisas de Deus, que é muito comum daqueles que começam na fé, mas também é muito comum daqueles que já começaram na fé e caminharam por um tempo começar a ir se acomodando. Veja, à medida que prosseguimos na vida cristã, devíamos ser capazes de dizer que conhecemos melhor a Deus do que conhecíamos e que o amamos mais do que o amávamos há anos atrás. Podemos aplicar um teste para nós aqui. Se ao nos compararmos com o que éramos há 5, 10 anos atrás e realmente não vermos qualquer diferença, se não conhecemos a Deus mais intimamente, não avançamos um passo sequer, não crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, então precisaremos ser corrigidos nisso pelo nosso Pai. Se pararmos de crescer, se pararmos de ter intimidade com Deus, de conhecer a Deus, isso reflete nossa vida. Quem conhece a Deus, meus irmãos, diz João na sua primeira epístola, ele anda na luz. E aquele que diz que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus, mas a vida está em trevas. Isso é perceptível, aqueles que te conhecem, aqueles que vivem com você na sua casa, isso é perceptível. Esses não estão andando com Deus. E o ponto é que na vida cristã deveria progredir sempre e não estagnar-se. E a pergunta que Deus faz a você é: você está estagnado ou você está prosseguindo? Você conhece melhor a Deus hoje do que você conhecia há 10 anos atrás? Ou o seu conhecimento de Deus é o mesmo que de há 5 anos atrás? Ou será que você é o mesmo ou a mesma de 5 anos atrás, 10 anos atrás? Você não cresceu em nada? É a mesma pessoa com os mesmos problemas, embolados nos mesmos pecados, atrapalhados pelos mesmos pecados.
O autor hebreu diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, nos desvencilhando, nos livrando do pecado que se agarra em nós e quer tornar nossa corrida lenta. O pecado se agarra em nós e quer tornar nossa vida lenta, meus irmãos. Nós precisamos se tirar, se livrar de coisas que nem são pecaminosas muitas vezes. Para quê? Para que possamos ser mais velozes em nossa busca por Cristo. Para que sejamos mais rápidos em nossa busca por Cristo. Porque se nós estagnarmos, meus irmãos, nós seremos abraçados pelo pecado. E é isso que nós temos visto na vida de muitos de nós, meus irmãos. Tem uma história que diz, um fato, de que os navios que trafegam no mar para lá e para cá, fazendo suas viagens, acontece de que ao passar do tempo, né, quanto mais velho eles são, certas crustáceas são fixados na sua carcaça, que fica abaixo do mar. Então vários crustáceos ali grudam, ali várias cracas, vários tipos de seres que parecem rochas, grudam ali e formam grandes crostas em volta dele. E o que acontece? Para esse navio parar, para fazer a manutenção e arrancar aquilo ali, vai precisar de semanas de trabalho. E semanas de trabalho significa o quê? Semanas de trabalho parado para o navio significa o quê? Significa que eles não vão estar lucrando, não vão estar ganhando, não vão estar trabalhando, não vai estar rendendo, porque estará parado para arrancar aquelas crostas, para arrancar aquelas cracas que está agarrado nele. Só que tem um problema: se ele não parar para arrancar esses crustáceos, essas crostas agarradas ali, o consumo de combustível dele aumenta significativamente e ele fica muito mais lento em suas viagens, porque aquelas cracas, aquelas crostas deixam ele mais lento e é muito mais trabalhoso para ele andar, e o consumo de combustível dele será muito maior, diminuindo assim o seu lucro. Então nós temos que fazer uma escolha: ou nós perdemos e muito mais por deixarmos aquilo ali e ficarmos travados, ou nós somos corajosos o suficiente para dizer: ó Senhor, eu preciso parar, e eu preciso perder algumas coisas, mas eu preciso parar para arrancar isso, para moldar a minha vida. Meus irmãos, se vocês lessem sobre os homens santos, vocês vão ver que alguns deles costumavam, de vez após vez, separar períodos sabáticos nas suas vidas. Por quê? Porque eles começam a perceber que há algumas coisas que não estão legal na vida deles. Há certos pecados que estão enraizados e eles não conseguem se livrar deles. E eles precisam parar muitas vezes, se são pastores, se são ministério, dependendo da função, ele tem que parar de alguma forma para tratar a si mesmo. Para depois de se livrar disso, meus irmãos, poderem correr na velocidade que devem, se livrando de todo o peso e todo o pecado que estão agarrados neles e impedindo eles de ir em direção ao consumador e ao autor da sua fé. Meus irmãos, que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês nesse respeito. O ponto é: conhecemos melhor a Deus melhor hoje? Estamos buscando-o mais hoje? Se não estamos, meus irmãos, alguma coisa está nos impedindo. Alguma coisa precisa ser arrancada de nossas vidas para podermos continuarmos correndo. E falando positivamente agora, chegando no final, porque, meus irmãos, eu vou tratar 3 qualidades que a correção de Deus visa desenvolver em nós. Eu acabei de falar 3 perigos, 3 pecados que a correção de Deus pretende arrancar de nós, tirar de nós. Precisamos ser corrigidos e tirado esses perigos que eu mencionei, que é o orgulho, sermos atraídos pelo mundanismo e o perigo de nos acomodar. Esses 3 perigos precisam ser arrancados de nós. Mas preste atenção: santidade, meus irmãos, não é apenas que o crente não faz certas coisas. Santidade não é que apenas você não faz isso, você não faz aquilo, então você é santo. Não. Santidade significa também, positivamente, que você é e faz certas coisas. Que certas qualidades estas de Deus estão em você. Então nós precisamos falar sobre as qualidades de Deus, positivamente, que precisam estar em você, se você realmente for ser santificado. E a lista poderia ser muito grande, eu vou citar apenas 3, que se aplicam também mais uma vez, principalmente para crentes.
A primeira dela, a primeira qualidade que Deus visa com a correção na minha e na sua vida é a qualidade da retidão moral. Retidão moral. A retidão é o zelo por Deus e por sua lei, assim como um temor e um anseio por ser cada vez mais conformados à imagem de Jesus Cristo. E as diversas disciplinas de Deus são meios que promovem esta retidão moral e esta sede e fome de justiça. Como nós vimos na exposição das bem-aventuranças, ter sede e ter fome de justiça é ter fome e sede de retidão. Ó Senhor, eu tenho sede por tua justiça. Ó Senhor, eu quero ser reto. Eu quero ser de acordo com a tua lei. Eu não quero ser um ímpio. Eu não quero ser alguém que está frequentemente te desobedecendo, frequentemente te ofendendo com os pecados. Ó Senhor, eu tenho fome e sede de ser reto. Então há um anseio por ser semelhante a Deus, ser positivamente semelhante a Deus, não somente diferente do mundo, mas igual a Deus, a imagem, a sua imagem e sua semelhança, que é para nós colocado e possível através de Cristo Jesus. Retidão moral é a primeira qualidade que Deus pretende desenvolver em nós. A segunda, meus irmãos, e essa aqui é muito importante, esta é em muitos sentidos a virtude suprema, e é a humildade. Talvez uma das principais coisas que Deus visa ao nos corrigir é nos tornar humildes. As mais gloriosas, meus irmãos, de todas as manifestações do fruto do Espírito Santo, esta era a suprema característica do próprio Senhor Jesus, aquele que era manso e humilde de coração. Humildade, meus irmãos. E para sermos humildes, esse é o ponto. Como que Deus vai desenvolver humildade nos seus filhos? Isso aqui é dolorido. Como? Para nos tornarmos humildes, nós precisaremos ser humilhados. Humilhados. O Dr. Lloyd Jones diz o seguinte: é muito difícil para um filho de Deus ser humilde quando ele tem sucesso em tudo. Não é verdade? É muito difícil ser humilde quando você tem sucesso em tudo. Pois bem, meus irmãos, Deus mesmo tratará de te humilhar e de fazer fracassar em certas coisas, em certas áreas, para que você seja desenvolvida em você a humildade. Glorioso isso, meus irmãos, para que nós possamos atentar a isso. O filho de Deus, meus irmãos, o orgulho é a suprema característica do diabo. E a humildade é a suprema característica do filho de Deus, Jesus Cristo. Quando nós vivemos em orgulho, nós somos parecidos com o diabo, mas Deus quer nos tornar semelhante a quem? A seu filho Jesus Cristo, a Ele mesmo. Ser participante da santidade de Deus significará que nós teremos de ser humilhados. Humilhados uma vez, humilhado duas vezes, humilhado de novo e humilhado até o último dia, para que nos tornamos mais semelhantes a Cristo e não ao diabo. E a terceira característica é a característica suprema também de um filho de Deus, que é a devoção ou a piedade. Devoção é a dedicação, é o amor, é o zelo por Deus e para com as coisas do alto. Um dos princípios mais fundamentais para se viver bem a vida cristã é que devemos ter os olhos fixos nas coisas de cima e não somente nas coisas que são de baixo. Mas como é difícil essa atitude e buscar as coisas do alto e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Colossenses 3:20. Como é difícil isso, meus irmãos? Pois bem, quantas vezes tem sido necessário que Deus nos corrija para voltar os nossos olhos para o alto, porque tendemos a nos apegar tanto à nossa vida neste mundo, que Deus tem que fazer algo para nos mostrar claramente que as coisas que nos prendem a este mundo são frágeis e podem desaparecer em um segundo. As aflições da vida, quando elas são usadas como disciplina de Deus na nossa vida, ela vai produzir e fomentar em nós a devoção. Quando nós vemos que as coisas deste mundo não nos são consoladoras mais, quando nós vemos que as expectativas que nós tínhamos para com este mundo não nos ser mais uma fonte de alegria, isso vai nos levar a buscar nossa fonte de alegria em Deus e nas coisas que são eternas e darmos menos valor àquelas coisas que são temporais. E se essa é a intenção de Deus, meus irmãos, nós atentemos para as coisas que são de cima, as eternas, e demos menos atenção para as coisas que estão de baixo, as
do tempo, presentes, que não permanecerão na eternidade, é muito lógico que Deus irá nos mostrar, através das circunstâncias difíceis na vida, essas coisas. O valor das coisas eternas e o baixo valor das coisas presentes. Deste modo, despertamos subitamente, meus irmãos, para o fato de que somos apenas peregrinos neste mundo e fomos feitos para buscar o céu e tocar e focar na eternidade, meus irmãos. Estas são, então, algumas das coisas que nos mostram claramente a necessidade da correção. Eu penso que cada um de vocês aqui que me acompanhou pôde perceber realmente a necessidade da correção, porque essas coisas realmente precisam ser, em parte, tiradas de nós e em parte fomentadas em nós. Então, meus irmãos, o primeiro meio, preste atenção, o primeiro meio de Deus arrancar essas coisas da sua vida e fomentar as outras é a sua palavra, é positivamente, é você sendo instruído, você sendo ensinado, você lendo bons livros, você dando valor à pregação. O primeiro meio é esse. E o segundo meio, quando você negligencia isso, é a correção através das circunstâncias da nossa vida. Ok? E a última pergunta para nós encerrarmos é: o que se espera de você durante essa disciplina? E o autor responde para nós no versículo 9. Além disso, ele diz: tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigiam, nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai espiritual para que vivamos? Não nos sujeitaremos à disciplina de Deus? Não seremos pacientes e perseverantes em meio à disciplina de Deus? Porque o que se espera de nós, Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você vai ter que se sujeitar. Mas você terá que ser paciente. Inclusive a paciência é uma das virtudes que Deus estará trabalhando em você quando Ele te corrige. O que Deus espera de cada um dos seus filhos quando eles passam por correção? Perseverança. Persevere, continua correndo, continua perseverando, sejam pacientes, se sujeite a Deus. Deus é vosso Pai, vocês são vossos filhos, ou filhos dele. Deixe que Ele crie vocês, deixe que Eles eduquem vocês, deixe que Eles moldem vocês, deixe que Eles vos façam ser participantes da sua santidade. Meus irmãos, para terminar, bendito seja Deus que se comprometeu com a nossa salvação de tal maneira que mesmo quando nós falhamos em aplicar as suas lições e sua palavra, voluntariamente, Ele nos corrigirá para nos trazer a conformidade com a imagem do seu amado Filho Jesus. Bendito seja o nosso Deus, que é o nosso Pai. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus, Santo Pai, nós te damos graças, Senhor, por nesta manhã o Senhor ter reafirmado para nós a tua paternidade, Senhor. Reafirmado para nós, Senhor, essa doutrina preciosa que o Senhor nos revelaste, Pai. Essa verdade preciosa que o Senhor nos revelaste, Senhor, de que o Senhor nos adotou como seus filhos, Pai. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que são lâmpada para nossos pés, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entender, Senhor, nessa manhã, Pai, o modo como o Senhor lida conosco, Senhor, para que nós não fiquemos amargurados em nossa aflição, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tratamento, Senhor, que o Senhor nos dá, que é um tratamento de amor, Senhor, e de graça, Pai. E cada um de nós aqui, Pai, possa compreender e possa enxergar, Senhor, que o Senhor nunca esteve longe, Pai. O Senhor nunca esteve longe de nós. Mas o que nós temos falhado, Pai, é de enxergar a tua proximidade e a tua ação e a tua voz falando conosco, Pai, através das circunstâncias da nossa vida, Pai. O Senhor está sempre conosco, sempre perto de nós, Pai. Nós que somos duros, Pai, de nosso entendimento, Pai. Nós que temos os olhos cegados para a Tua realidade. A nossa volta, Senhor, isso na Sua providência, Pai, administrando todas as coisas de acordo com a Sua boa vontade, Pai.
Senhor, que o Senhor possa abrir nossos olhos, Pai, para que possamos ter verdadeira alegria, Senhor, e desfrutar verdadeiramente de Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos cooperar e ser pacientes e nos sujeitar a Ti, Pai, na medida que o Senhor nos disciplina, Pai. Nós não venhamos recalcitrar contra os Teus arguilhões, Senhor. Nós venhamos submeter a Tua amável, gloriosa disciplina, Senhor, para que nós possamos ter em Teu cajado, Senhor, e em Tua vara, Senhor, o nosso consolo, Pai, e a nossa alegria, Senhor. Obrigado, Senhor, por nesta manhã o Senhor ter ratificado para nós de que nós somos Teus filhos e Tuas filhas, Pai. E isso nada neste mundo se compara, Senhor. A glória que é ser Teus filhos e Tuas filhas, Senhor. E então, sermos convocados e sermos capacitados a sermos participantes da Sua santidade, Senhor. Sendo preparados assim, Senhor, para estar contigo eternamente, em santidade, na glória, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.